Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 3, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, o mistério da iniquidade, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor está trazendo para nós um encargo muito forte essa semana, Senhor Jesus, mas como eu tenho alertado em todos os vídeos, o nosso foco tem que estar na questão do mistério da iniquidade, Senhor Jesus, porque ele está agindo em oculto e nós como cristãos precisamos estar atentos. O Senhor está contando conosco, Senhor Jesus, para pregar o Evangelho, para viver essa palavra, Senhor Jesus. Nós fomos escolhidos como os trabalhadores da 1/10 hora, Senhor Jesus, porque Deus conta conosco. Tem um encargo especial para cada um de nós. Ele quer nos achar vivos, no dia da sua vinda. Ó Senhor Jesus. E para isso a gente precisa estar realmente atento, Senhor Jesus, para não passar pelas tantas situações negativas que o Senhor preparou para o final dos tempos, mas já começar a ser julgado hoje. Buscar toda a reconciliação, todo o arrependimento diante de Deus. Buscar as pessoas que o Senhor escolheu. Ó Senhor Jesus. Que cada um de nós seja fiel ao Senhor, vá diante dele, diante do seu chamamento, Senhor Jesus, para que ele nos conceda no espírito de sabedoria e de revelação, para a gente viver, Senhor Jesus, para a gente compreender essa palavra e que ele nos dê um bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 24, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Ó Senhor Jesus. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ó Senhor Jesus. Capítulo 8, do versículo 7 ao 12. Ó Senhor Jesus. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraivada e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, do versículo 1 ao 21. Ó Senhor Jesus. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas fazia era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 6 e versículo 14. Ó Senhor Jesus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 5. Senhor Jesus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ó Senhor Jesus. Capítulo 16, do versículo 1 ao 21. Ó Senhor Jesus. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos,
e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Ó Senhor Jesus! Agora ler com oração. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus! Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O segundo evento, a grande tribulação. Ó Senhor Jesus. O segundo evento da parousia do Senhor é a grande tribulação, durante o qual aparecerá o anticristo, cuja imagem será colocada no templo, em Jerusalém. Ó Senhor Jesus! O livro de Apocalipse tem vários trechos acerca da grande tribulação, incluindo uma descrição de sua introdução, do que ocorrerá bem no início, as calamidades sobrenaturais. Ó Senhor Jesus! A linha do tempo da grande tribulação é descrita em detalhes na famosa profecia das 70 semanas de Daniel 9. Ó Senhor Jesus! Em Daniel 9 lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O termo semana aqui não se refere a semana de dias, mas de anos. Então, 70 semanas são 490 anos. A expressão expiar a iniquidade refere-se à primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz. A oração para trazer a justiça eterna tem a ver com o juízo final e o estabelecimento do reino. A oração para selar a visão e a profecia mostra o milênio, pois no milênio não haverá mais profetas, uma vez que as profecias vão até o milênio. A partir do milênio, haverá apenas reis e sacerdotes, e não mais profetas. A oração para ungir o santo dos santos refere-se à eternidade, à nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus! Na sequência lemos: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse versículo fala de 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos, num total de 69 semanas, 483 anos. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, foram 49 anos. Depois se passaram 434 anos
até a morte do Senhor Jesus na cruz. Ó Senhor Jesus. Continuando a leitura. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. O príncipe, nesse versículo, refere-se ao general romano Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Ó Senhor Jesus. E ainda, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora, o texto se refere ao anticristo no final desta era. A frase, ele fará firme aliança com muitos, refere-se à aliança que o anticristo fará com o povo de Israel, por uma semana, isto é, a última das 70 semanas de Daniel, os últimos 7 anos desta era. Na primeira metade dos 7 anos, haverá paz, por meio do grande acordo entre Israel e os países árabes. Nesse tempo, o povo de Israel reconstruirá o templo e restabelecerá a adoração a Deus. Mas no meio da semana de 7 anos, o anticristo colocará no templo o abominável da desolação, sobre o qual lemos acima em Mateus, e começará a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, de que maneira a duração da grande tribulação é descrita na Bíblia? Ó Senhor Jesus, mostrou para nós a questão da metade de uma semana, Senhor Jesus, 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo. Tudo isso mostrando para nós 3 anos e meio. Há doutrinas, há irmãos que creem que a grande tribulação vão ser 7 anos. Mas aqui para nós fica bem claro que não, são 3 anos e meio. Mas como a gente já tem falado, nossa intenção não é passar doutrina para ninguém, não é discutir, cada um que creia segundo a palavra. Mas a gente precisa realmente ir diante da palavra, para a gente ter clareza. Porque isso aqui não é doutrina, não é uma utopia, é algo que a gente vai experimentar na nossa era. Falta pouco. Senhor Jesus, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 5, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 50 anos, não interessa. A questão é que o Senhor ele deseja que a gente se prepare. Ele nos preparou, Ele nos escolheu para nós vivermos nessa era e nós precisamos estar atentos. Ó Senhor Jesus, o meu ponto-chave de hoje é que o Senhor, Ele quer nos preparar hoje, para a gente não ser pego de surpresa. Ó Senhor Jesus, muitos cristãos estão voltados para outras coisas, para a sua própria vida, evangelho da prosperidade, sinais, milagres, e não estão indo diante da palavra, diante da Bíblia. E aí vão ser pegos de surpresa naquele dia. Mas o Senhor ele nos alerta para que aquele dia não nos pegue como um laço. A gente precisa estar atento, vigilantes, sóbrios. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente está vendo aqui os 7 eventos aqui da parousia do Senhor, da presença do Senhor, da volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, como falei ontem, hoje eu vou deixar o gráfico aqui, que é o gráfico com o diagrama das 70 semanas da vinda de Cristo com o arrebatamento dos santos. Eu vou deixar no final do vídeo, vou deixar esse gráfico que tem todos os detalhes. Senhor Jesus, todos os versículos, tudo que alguém tiver curiosidade de ler, está tudo aqui. Mas o nosso intuito é nos preparar para a volta do Senhor. Por isso a gente não vai entrar em detalhe, o irmão não quis entrar em detalhe, ele está simplesmente mostrando para nós que é na nossa era que vai acontecer. Pode ser daqui a algum tempo, a gente não sabe, mas a gente precisa se preparar. E como que a gente se prepara? Não é cavando um buraco na terra e enfiando na cabeça, mas é realmente um viver. O Senhor está mostrando para nós que o nosso viver é importante. Ó Senhor Jesus, então a gente está vendo os 7 eventos. Ontem a gente viu o primeiro evento, Senhor, que é o arrebatamento dos vencedores. Só depois desse arrebatamento é que começa a grande tribulação. Alguns creem que, alguns até têm a visão das 70 semanas de Daniel, veem que falta a última semana, Senhor Jesus, mas acham que a tribulação vão ser 7 anos. Não, aqui a gente viu muito claro aqui, na metade da semana, metade de 7 é 3,5. E como a gente já viu na leitura, tanto ontem quanto a de hoje, alguns versículos aqui, mostrou para nós, 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos, metade de um tempo.
né, 3 anos e meio. Né? Alguns ainda querem discutir, não, mas 7 anos, porque tem que ser no final e tal. Ó Senhor Jesus, então, né, a mulher, quando o filho varão foi arrebatado, a mulher é levada para o deserto por 42 meses, esses 3 anos e meio, se Jesus já voltou, o que vai acontecer com esses 3 anos e meio então? Vai ficar na conta de alguém? Senhor, porque depois de Jesus voltar, acabou. A gente viu aqui, né, várias situações aqui. O que a gente viu aqui algumas trombetas, né? Então a gente precisa perceber, olha, existem 7 selos em Apocalipse, né? Nessa tabela eu vou também deixar lá no Instagram, Senhor Jesus, e também no Facebook, aqui do Sou Íntimo de Deus. Vou deixar lá essa tabela também, vou deixar no final do vídeo, vou deixar essa tabela lá para os irmãos poderem ver. Tem 7 selos em Apocalipse, né? Até o 5º selo até os primeiros 3 anos e meio, a falsa paz, né? A gente separa dessa forma. 7 anos, né, que faltam para a volta do Senhor, para a volta do Senhor, última semana de Daniel, mas os primeiros 3 anos e meio vão ser a falsa paz. Então, até a falsa paz vai ser aberto o 5º selo. Quando abrir o 6º selo, a gente leu aqui no meio dessa leitura, Senhor Jesus, né? Quando abrir o 6º selo, começa a grande tribulação, né? Porque aí começam os sinais, as calamidades sobrenaturais que a gente viu aqui, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, depois vai ter a 5ª trombeta, o primeiro ai, depois vem a 6ª trombeta com o 2º ai, e depois na 7ª trombeta vem o 7º ai e as 7 taças que a gente viu, que são os 7 flagelos. Tudo isso vão ser na última trombeta. Nesse período aí que vem, né, a descida de Cristo, né, o arrebatamento dos vencedores tardios, porque aí, né, a gente viu aqui, né, muita gente vai morrer, animais, peixes, tudo. Senhor Jesus. Aí vem o julgamento do Senhor, né, para começar o reino milenar. O inimigo vai ser preso por 1000 anos, né, Senhor Jesus. Então o que a gente está vendo aqui, né, que são semanas, né, toda essa questão aqui de Daniel, né, como ele mostra para nós, tudo isso, né, é um quebra-cabeça falado pela Bíblia inteira. A gente não vai detalhar, mas a questão realmente a gente percebeu o seguinte, né, o meu encargo para essa palavra de hoje, Senhor Jesus, é a gente perceber que o Senhor está nos preparando. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Né? O normal é chamar trabalhadores para trabalhar em 12 horas, depois 9, depois 6, depois 3, acabou. Mas o Senhor nos chamou para trabalhar 1 hora só. E Ele prometeu o mesmo pagamento para aqueles que vão trabalhar 1 hora, para aqueles que vão trabalhar 12. Né? E os que trabalharam a última 1 hora vão receber primeiro. Depois o Senhor vai dando para os outros. Por isso que os outros reclamam, né, achando que vão receber mais, mas é a mesma coisa. Mas é como os irmãos têm compartilhado na palavra no final de semana, a palavra profética atual. Por que isso? Por que a gente vai receber a mesma coisa? Eles suportaram muita coisa, mas como os irmãos têm falado, a questão do nosso crescimento. Um cristão, ele tem uma taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento ela é bem lenta. Então, para que um cristão receba uma certa maturidade de vida, é preciso mais ou menos 60 anos de vida cristã. Senhor Jesus. Ou seja, né, eu ganhei o Senhor, tinha 25 anos. Né, de 24 para 25 anos. Então, se precisa de 60 anos de vida cristã, só quando eu tiver com 84, que eu vou estar mais ou menos no padrão que Deus quer. Né? Mas a gente não sabe, é difícil chegar, né? 70, 80, Senhor. Então nós tivemos servos no passado, filhos de Deus no passado, que viveram, né, 70 anos, 80, 100 anos. Mas os trabalhadores da última hora vai chegar a vinda do Senhor e vai interromper. Então a gente não vai ter 60 anos, eu não vou viver até os 84 anos nessa terra, nas coisas dessa terra. Então, esses trabalhadores da 1/10 hora, eles têm um encargo especial, porque o tempo deles, né, o nosso tempo vai ser interrompido, né, com a vinda de Cristo. Por isso que hoje o irmão está falando não só uma questão de estágio de crescimento, né, você ir crescendo e tal, mas do estado, né, de você reagir. Sua reação diante do Senhor pode te fazer, né, levar uma curva ascendente. Então o irmão até falaram conosco nesse final de semana que, né, a gente tem um crescimento, né, diante do Senhor, às vezes a gente vacila. Mas aí a gente precisa fazer o quê? Nos voltar ao Senhor. Né? Aí toda vez que houver esse vacilo, né, a nossa curva vai ser sempre ascendente. E é isso que o Senhor está considerando. Agora, se eu não vigiar e cometer um erro, depois outro erro e outro, essa curva vai começar a cair. Senhor Jesus, aí eu tenho muito a perder.
Mas como nós estamos no final dos tempos, temos apenas 1 hora, nosso tempo vai ser interrompido a qualquer momento. Por isso a gente precisa realmente ficar apercebido. O nosso encargo diante do Senhor é importantíssimo. Nós vamos encerrar essa era, mas a gente precisa reagir diante da palavra. O Senhor está contando que a gente vai reagir. Então, de fato, o Senhor está contando com cada um de nós, com a nossa reação. Ele precisa que a gente esteja ministrando diante dele, cumprindo a sua vontade. Na palavra dos irmãos, né, ultimamente, realmente a gente fazer as coisas do jeito de Deus. Talvez eu tenha algo melhor, algo mais bonito, mas Deus ele quer que seja feito exatamente do seu jeito. Ó Senhor Jesus. E os irmãos têm mostrado para nós a figura da arca, que é a figura da igreja. Né, que só quando Noé e sua família entraram na arca, depois de ter feito tudo, todos os animais colocados lá dentro, só depois de ter preparado comida para todos, depois de ter preparado tudo, eles entraram na arca. Quando entraram, Deus que fechou a porta. Deus que selou a porta. Então não foi o homem que fecha. É Deus, Senhor. Então a gente precisa realmente estar atento. Alguns pegam essa palavra de Apocalipse e falam, não, isso é para botar medo. Eles vão lendo isso aí para botar medo. Senhor Jesus. Irmão, mesmo que a gente queira botar medo, botar isso, botar aquilo, mesmo que tenha uma má intenção por trás, não estou falando que tem, eu estou só dando um exemplo. A gente não vai determinar nada. Porque quem fecha a porta da arca é o Senhor. É o Senhor que vai fechar essa era na hora que Ele quiser. Na hora que Ele vê o cumprimento de todas as coisas. Para isso Ele está contando conosco. Os trabalhadores da 10ª hora têm um encargo especial. Vão estar vivos, no momento da volta do Senhor. Da parousia do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que tem um encargo. Por isso a gente está vendo aqui todos esses versículos mostrando aqui, os selos, os flagelos, as trombetas, Senhor Jesus, as taças. Tudo isso para a gente perceber, olha, o negócio vai ser feio. E se eu não me preparar, Senhor Jesus, eu posso estar aqui para ver isso tudo acontecer. Então, alguns não querem ler Apocalipse porque acham isso aqui é coisa assustadora e tal. Não é, é algo que vai acontecer. Deus ele tem que julgar essa terra, Senhor Jesus. Mas a gente precisa estar atento. Em Tessalonicenses 5, ele mostra para nós, ó Senhor Jesus, a partir do versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Você não vai saber, é um de repente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Senhor Jesus, a mulher fica ali, olha, está planejado o meu parto para o dia tal e tal. Eu mesmo, eu nasci de 8 meses. Minha mãe estava aguardando, não, em janeiro, meu filho vai nascer em janeiro e tal. Quando chegou dezembro, começou a sentir dores de parto, correu para o hospital, e fazendo força e tal, e não conseguia, tiveram que abrir, fazer cesárea. Quando o médico abriu, viu que eu estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço, estava já sufocando. Então, aconteceu alguma coisa no útero, e eu ali, bebezinho ali, me enrolei no cordão umbilical, comecei a me sufocar e comecei a forçar para sair, para nascer. Senhor Jesus, ou seja, a gente não sabe. Aí vim 1 mês antes, e todo mundo falou, não vai sobreviver. E estou aí, graças ao Senhor. Então realmente assim, a gente não sabe. Dor de parto quando vem, ela veio e pronta, você tem que largar, você não adianta você falar assim, não, bebê, fica quietinho aí, porque eu tenho meu planejamento, tenho minhas coisas. Não dá para segurar. E é isso que você está mostrando para nós. O Senhor vai vir, vai julgar essa terra, vai julgar os seus filhos em primeiro lugar. O julgamento começa pela casa de Deus. A gente tem que estar atento. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então ele mostrou, quando houver paz e segurança, um acordo de 7 anos. A gente já está vendo aí, a gente viu um vídeo recentemente do Benjamin Netanyahu, falando dos acordos de paz. Mais de 20 anos que Israel não tinha acordo de paz e agora está indo um atrás do outro. E ele viu que olha, Israel está caminhando para a paz profética, que as escrituras falam. Senhor Jesus, paz no mundo todo. E eles estão percebendo isso.
Senhor, e eles não têm o Novo Testamento como nós temos, com muitos outros detalhes. Mas se a gente negligenciar isso, né, como os irmãos têm mostrado no final de semana, né, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas o Senhor realmente está mostrando para nós. A gente viu aqui, né, 70 semanas, primeiro 7 semanas, né, que foram 49 anos, né, para a reedificação de Jerusalém. A gente vê, né, primeiro foi reedificado o muro de Jerusalém no livro de Neemias. Depois, se não me engano, Esdras, né, fala da edificação da cidade, ali do templo. Senhor, esse período foi um período de 49 anos. Depois, né, desse período até a vinda de Cristo, foram 62 semanas, 434 anos. Se você pegar a Bíblia com os detalhes, você vai ver. Como eu já falei, se você quer mais detalhes, tem aqui o diagrama no final e também tem a palestra do irmão Esdras. Ele mostra de ponto por ponto, versículo por versículo. Senhor Jesus, né? Mas ficou faltando uma semana, foram no total 69 semanas. Falta a última semana. Só que isso foi interrompido com a era da igreja. A igreja interrompeu isso. Para que isso aconteça, a gente tem que cumprir a palavra do Senhor. E será pregado o evangelho do reino. Senhor, não é qualquer evangelho, é um viver. Por isso o Senhor está falando para nós. Nós, como trabalhadores da última hora, temos um encargo especial. Os outros tiveram anos e anos e anos para desenvolver sua vida cristã. A nossa vida cristã vai ser interrompida. Então hoje o irmão está falando do estágio de crescimento, né? A um foi dado 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Né? Senhor Jesus. Né? Um multiplicou, o outro multiplicou. Foi dado uma mina, uma multiplicou 10. Vai governar sobre 10 cidades. É o estágio da fé. A um foi dado uma mina, multiplicou 5. Vai reinar sobre 5 cidades. É o estágio da sua fé, o quanto que você cresceu. Né? Alguns irmãos até falam, se for para ser servente, né? Passar o pano de chão já está bom. Mas o Senhor quer que a gente cresça. Então tem o estágio da fé. A gente não sabe quanto tempo a gente tem para desenvolver esse estágio. Senhor Jesus. Né? Mas o Senhor está preocupado com o nosso estado. Ele quer que a gente faça essa curva ascendente. Né? Senhor Jesus. É isso que o Senhor vai ver. Por quê? Porque Ele deu para nós um encargo especial. Nós somos os trabalhadores da última hora. O nosso crescimento vai ser interrompido de uma hora para outra. A gente não sabe. Então não dá para ficar dizendo, irmão, a próxima reunião, a próxima conferência, o próximo livro eu vou ler, o próximo alimento diário, o próximo ano eu vou me consagrar. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Os irmãos estão dando para nós uma data para a gente ver se a gente acorda. Olha, falta menos do que você pensava. Vamos ficar atento. A era da igreja está chegando ao fim. Quando os acordos de paz todos forem feitos ali, Senhor Jesus, e o Senhor alcançar o seu, né, ali o que Ele deseja com o Evangelho, começa a última semana de Daniel. Né? O templo vai ser restabelecido, vai voltar a ser sacrificado ali no templo, a adoração. O povo de Israel vai voltar, aquilo que eles estão aguardando há anos. Mas na metade dos 7 anos, né? 3 anos e meio, 42 meses. Né? 42 meses, né? Um ano tem 12 meses, 3 anos 36, mais 6, 36 mais 6, 42. Então 42 meses são 3 anos e meio, ou 1.260 dias. Na Bíblia o ano tem 360 dias. Então 360 mais 360, 720, mais 360, 1080, mais 180, né, que são 6 meses, 1.260 dias. Ou a gente vê também como um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, tempos 2 anos, 1 com 2, 3. E metade de um tempo, meio, 3 anos e meio. Então você está mostrando para nós, quando começar a grande tribulação, é contar no relógio, é 3 anos e meio. E durante isso tudo que vai acontecer, tudo isso que a gente leu. Né? Desolação, isso e aquilo, né? Gafanhoto que pica igual escorpião, o negócio vai ser feio. Ó Senhor Jesus. Né? E tem vários outros detalhes, mas a intenção não é essa, a intenção não é botar medo em ninguém, nem nada disso, mas é que a gente se prepare. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Hoje muitos cristãos estão preocupados com a vida aqui nessa terra. Prosperidade, trabalho, dinheiro, casa, carro, ó Senhor Jesus, sinais, milagres. Mas eu estou mostrando para nós, a gente precisa se preparar, Senhor Jesus. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, consolados, pois, uns aos outros, edificados reciprocamente, como também estáis fazendo. Então é o momento de a gente ser edificado com a palavra. Senhor Jesus, tudo está muito claro, a palavra deixou tudo muito claro. O diagrama, o alimento diário, a palestra, temos muitas coisas, a gente só não vai entender, ver, se eu não quiser gastar tempo. Aí o Senhor não pode fazer nada, Ele está dando para nós todas as ferramentas, Ele está mostrando para nós, vamos vigiar, vai haver a interrupção, começa a grande tribulação, antes da grande tribulação, os vencedores vão ser arrebatados, e depois é só com muito sofrimento. Os que vão conseguir ser vencedores durante a grande tribulação, a Bíblia mostrou, são aqueles decapitados por causa do testemunho. Vai passar por muito sofrimento. Ó Senhor, o Senhor está mostrando para nós. Hoje é o momento de a gente reagir. O inimigo vai vir, vai fazer um monte de coisa, não vai ser uma época boa. Mas ele está realmente mostrando para nós. Os sofrimentos de hoje não vão nem se comparar com a glória que há de vir. Mas também os sofrimentos que virão, como a gente viu lá em Mateus 24, uma grande tribulação como nunca houve nem nunca haverá, vai ser muito pior. Então é melhor a gente realmente escolher hoje. Por isso o Senhor está dando para nós essa palavra, mostrando para nós que o nosso foco aqui é entender o mistério da iniquidade. O inimigo está operando para nos distrair, para que a gente durma, para que a gente não veja, a gente se distraia com um monte de coisas exteriores. Senhor Jesus, para que a gente fique discutindo doutrinas que não vai levar ninguém a lugar nenhum, ficar discutindo teorias, debatendo, não vai levar ninguém a lugar algum. Mas ele fala para a gente, vamos vigiar, vamos revestir da couraça da fé, do amor, tomar o capacete da esperança da salvação. Deus ele não nos destinou para a ira, mas a gente não tem muito tempo, porque o nosso crescimento vai ser interrompido, nós somos trabalhadores da última hora. Senhor, a gente só tem uma hora para trabalhar, vamos trabalhar, correr, como a Bíblia fala, vamos correr de modo que os alcanceis. Senhor Jesus, a gente precisa realmente estar atento, Aqui são os eventos da presença do Senhor, da parousia do Senhor, da vinda do Senhor. A gente não está interessado em participar da grande tribulação, a gente está fazendo de tudo para ser levado pelo Senhor antes dela. Mas para isso a gente precisa estar atento à palavra. O Senhor está nos dando todas as ferramentas, toda essa palavra, todos esses versículos aqui que a gente leu, outros que a gente está vendo aqui, Senhor, mais o diagrama, mais a palestra, tudo isso é para ver se o Senhor está vendo, se a gente desperta, se a gente percebe, olha, o Titanic vai bater no iceberg e vai afundar, e você tem que estar no lugar certo, na hora certa, para poder sair disso, Senhor Jesus. Então o Senhor realmente está falando conosco, vamos ficar atentos, Senhor Jesus, para que aquele dia não venha, nos apanhe de surpresa, ó Senhor Jesus. Para isso tem que ver, olha, não, tenho muito tempo para crescer, a próxima reunião eu vou, a próxima conferência, o próximo, Senhor Jesus, não é hoje, é agora, o Senhor está falando conosco, é hoje o momento de tomar decisão, o Senhor está dando a oportunidade da gente se decidir pela sua palavra, da gente tomar posição pelo Senhor, e avançar. Ele deseja, cada um de nós chega ao arrependimento, Senhor Jesus, por isso Ele está dando para nós toda essa palavra, para que a gente possa avançar, cumprindo a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.